festival de todos os tempos. A gente vai falar já rapidamente sobre tudo que vai acontecer, mas especialmente num ano muito difícil. Eu não quero fazer chororô, me prometi que na abertura, então vou fazer com vocês aqui esse momento oversharing, para evitar falar na abertura, mas assim, um ano muito difícil de grana mesmo, de patrocínio, né? E a gente conseguiu montar uma edição desse tamanho, muito em função dos apoios internacionais que o festival conseguiu amealhar aí nesses 30 e tantos anos de carreira. Então a gente tem muitos institutos culturais europeus, ministérios da cultura de outros países apoiando a gente, um apoio que sem ele não teria tido condição da gente fazer o festival, especialmente do tamanho que ele vai ter esse ano. Por que a gente escolheu A Gente Quer Mais? A nossa campanha foi criada pela Talent, agência que já está com a gente já há alguns anos. Para quem lembra, a gente fez um filme todo com inteligência artificial em 2023, né, foi a primeira produção brasileira totalmente com inteligência artificial. Foi um filme de vinheta do Mix Brasil. E aí, ano passado, a gente fez aquela mariposa linda, né, feita total artesanalmente, animada com gente. A gente tem a mariposa, ela em si, né? E aí, esse ano, o A Gente Quer Mais partiu dessa reflexão, né? A gente vem falando, né, em anos anteriores sobre resistir, sobre persistir, que é uma coisa que a gente faz no cotidiano, né? Que eu acho que a nossa existência mesmo como pessoas LGBT+, no Brasil, é uma existência de resistência, né? Especialmente nos últimos anos. E esse ano a gente entendeu isso, assim, grifou dessa maneira. A agência que veio com esse tema bacana, que assim, o Mix Brasil é o espaço da gente querer mais. E a gente vai ver a vinheta que fala um pouco sobre isso. Então aqui é o espaço para a gente projetar futuros, ver outras possibilidades, né? É o momento da gente querer mais, é o momento da gente projetar o que a gente quer, além de resistir, que é o que a gente faz no cotidiano, todo dia. E aí veio essa programação visual toda meio Space Invaders, né? Que aí faz uma coisa tecnológica, porque o Mix, desde o começo, desde 1993, é um festival muito tecnológico. Em 93, quando o vídeo era uma coisa avançada tecnologicamente, e a gente está online desde 94, né? Um dos primeiros festivais do mundo a estar online, e a gente está lá. E a gente vem nos últimos anos incorporando novas tecnologias, né? Primeiro o festival foi se expandindo para artes visuais, teatro, música, literatura, e especialmente nos últimos anos as novas tecnologias. Então a gente tem a sessão Mix XR, que esse ano inclusive foi premiado por um prêmio da ONU, né? O WSA, por conta dessa inovação, né? Tecnológica dedicada à população, né? A produção cultural LGBT+. A gente tem esse prêmio agora, está concorrendo na final lá em Viena, no começo do ano que vem, ao prêmio mundial. Mas a gente ganhou a etapa Brasil por conta justamente do Mix XR e do Mix Lab. Bom, como o André falou, a gente está com um festival bastante grande esse ano. A gente tem 142 filmes. Eu estou no festival desde 2014. É o ano que, com o maior número de filmes, 33 países, 18 estados brasileiros. A nossa competitiva de curtas, inclusive pela primeira vez, tem filmes de todas as regiões do país. A gente teve 742 inscrições, acho que foi mais ou menos 200 a mais que ano passado. O filme da abertura é o Me Ame com Ternura, da Ana Cazenave e Candê. É um filme muito bonito. Eu considero que é um filme sobre uma heroína do nosso tempo, porque é uma mãe que no início do filme conta para o ex-marido que está começando a ver mulheres, e a partir daí o ex-marido começa um processo de afastamento do filho em relação a ela. Então o filme é uma jornada dela de enfrentamento a isso. Então, assim, ela é uma escritora, então ao longo do filme a gente ouve os pensamentos dela de uma forma muito bonita. Então é um filme assim, bem sensível. A Ana Cazenave vai estar aqui. A gente tem uma mesa com ela e a escritora Anne Pauli, que é sobre amor, perda e reinvenção nas obras delas. Vai acontecer no dia seguinte da abertura, no dia 13, às 11 horas, no Centro Cultural. Então, convido vocês a estarem presentes. Além disso, no panorama internacional, a gente tem outros destaques. Por exemplo, Twinless, Um Gêmeo a Menos, que é um filme do James Sweeney, que ganhou o prêmio do público em Sundance, está bastante falado aí, tem bastante gente atrás desse filme para ver.
Antes e Depois é um filme belga, que ganhou o prêmio FIPREST, o prêmio da crítica no Festival de Karlovy-Vary, é um dos filmes preferidos do André. É um filme sobre dois homens que se encontram na Turquia para uma cirurgia de implante. E nesse processo... Oi? Implante capilar. Sim, implante capilar. E nesse processo muito sensível aí que eles passam, eles acabam se envolvendo de uma forma muito inusitada. A gente tem também A Sapatona Galáctica, que é um filme bem bacana, é uma animação de ficção científica lésbica australiana. A gente tem vários cheques aí que são interessantes de verificar. Manok também, que é uma comédia coreana lésbica, que é bem divertida. Na nossa competitiva nacional, a gente tem 8 filmes, 4 deles são inéditos aqui em São Paulo. O Apenas Coisas Boas, do Daniel Nolasco, o Apollo, da Taina Miller e da Isis Broken, Tourniquet, da Ana Catarina Lugarini, e Traga o Seu Amor, da Cláudia Castro. Como eu disse, na competitiva de curtas, a gente tem filmes de todas as regiões, é a primeira vez que isso acontece. A gente tem uma novidade esse ano, faz uns 4 ou 5 anos que a gente tem um programa chamado Reframing, que é onde a gente traz luz para os filmes de experimentação estética, filmes com narrativas mais arriscadas. E esse ano, finalmente, a gente vai fazer uma competitiva dessa mostra. Então, o melhor filme dessa mostra vai ganhar o Coelho de Ouro. Né? Por exemplo, nessa mostra a gente tem o Gravidade, do Léo Tabosa, que é um filme que ele fez com a Emila Guedes, a Marcela Cartacho, Claícia Bujana e ele Inês. A gente tem a nossa mostra Queer Doc, que é um espaço especial para os documentários. Um dos destaques é o Copacabana 4 de Maio, do Ada Ribeiro, que ganhou o Félix no Rio de Janeiro, de melhor doc. Nos programas de curtas temáticos, o Curtas Mix Brasil, a gente tem 12 programas temáticos. Esse ano a gente fez um jogo aqui, 3 dos programas são intitulados com versos de músicas da Angel Rorô. A gente quis fazer uma homenagem assim, ao amor rasgado, às emoções mais da flor da pele. Então a gente tem, por exemplo, Meu Calor, Meu Endereço, Duro que Mereça e Não Gosto de Quem Nunca Corre Perigo. Esses são 3 programas dessa mostra que a gente gostou de fazer. A gente vai ter um foco Polônia esse ano, 2 longas e 2 programas de curtas, Mundo Mix Polônia. A gente vai ter também aqui no CineSesc o lançamento em São Paulo da série I.O., da Yasmin Tainá, com a presença de várias pessoas do elenco. Essa série tem Lázaro Ramos, Caio Blá, Aretha Sadiq, Gilda Nomati, um elenco enorme também. E a gente tem também a nossa competitiva de inteligência artificial. Eu não sei se o André ele vai detalhar mais sobre isso, mas é a primeira vez que a gente tem essa competitiva com 19 filmes brasileiros e estrangeiros. Então, acho que é isso. Assim, isso é uma passagem geral sobre a programação do cinema. Espero que vocês gostem. Então, esse ano a gente também tem essa novidade em relação aos espaços. A gente está em 13 espaços da cidade, mas esse ano a gente tem uma programação gratuita, exceto no Reserva Cultural. O Reserva, no Cinemark do Shopping Cidade de São Paulo e o Show do Congo também. Em meia para todos, com preços populares. Mas para a gente poder fazer uma bilheteriazinha para ajudar o festival também. Vai ser a programação de longas internacionais que vai estar lá. Né? E aí, sobre inteligência artificial, é isso. Né? A gente, ano passado, eu acho que tem esse fenômeno. Né? Ano passado, a gente teve 3 filmes feitos com inteligência artificial que a gente pesquisou. Esse ano, a gente abriu as inscrições. A gente recebeu 75 filmes feitos com inteligência artificial, com esse detalhe, assim, uma característica que são filmes feitos basicamente por uma pessoa só. Trilha, roteiro, edição, filme inteiro feito por uma pessoa só, com um montão de ferramentas. Então a gente montou essa mostra competitiva com 19 filmes do Brasil e do exterior, e muito interessante, né? Como são filmes de 2025, alguns pré-VO3, outros pós. Então, muito interessante a gente ver a rapidez com que a tecnologia está evoluindo. O filme, inclusive, a gente vai ver um curta-metragem aqui da Francesca Fini, que também é uma diretora italiana, que tem 2 filmes, inclusive, né, na mostra. Ela vai estar aqui no Brasil, também disponível para quem quiser se interessar por conhecer mais do processo, né, dela. A gente vai ver um curta-metragem que tem uma característica muito especial, que eu acho que é o seguinte:
Ano passado, a gente teve um filme da Igilola Yedun, o Emmy Off, que foi inclusive premiado aqui no Mix, com o prêmio do Mix XR, e a Iggy contava que para cada cena, que ela é um filme sobre representatividade de pessoas negras transimigrantes. E ela, para cada cena, ela tinha que gerar 200 a 300 vezes, porque o algoritmo sempre transformava as pessoas negras em brancas. E é muito interessante a gente ver como é que isso já mudou, né? Então o algoritmo hoje já não faz mais isso. E o filme da Francesca, que a gente vai assistir, ele tem essa questão, para quem está pesquisando inteligência artificial, essa questão da consistência. Então, uma personagem que se mantém do começo ao fim, né, sem mudar, que era o problema da inteligência artificial até 6 meses atrás, né? Então, ele tem essas características tecnológicas, e a gente estava, né, com certo receio de como é que ele ia ficar projetado na telona grande, né, porque poucos são os filmes que resistem a uma tela desse tamanho. Em termos de qualidade técnica, a gente vai ver que sim, a inteligência artificial já evoluiu. Além da nossa mostra competitiva, a gente ainda vai ter uma mostra do FIVIA, que é o Festival Internacional de Inteligência Artificial de Marselha, na França, que a gente também colabora, que vai ter uma programação especial do Mário Mondoni, que faz parte do júri de inteligência artificial esse ano. Indo já para as outras linguagens, e o Márcio estava falando do coelho do Reframe, esse ano a gente tem uma reprodução louca de coelhos no festival. Então, além das premiações todas, a gente, além do Reframe, a gente ainda vai ter coelho para gramática, porque esse ano ano passado não teve grana para fazer teatro, esse ano a gente não tem para fazer música, mas a gente vai ter teatro. Então, teatro, a gente vai ter 8 espetáculos, um que vem da Suécia, todo com um encefalograma, com outra tecnologia, outro com inteligência artificial, o Ótima Forma, que são estreias dos dois, e 6 espetáculos brasileiros. Uma característica da curadoria é da Vanessa Bruno, 6 espetáculos falando sobre a experiência de ser gay na cidade de São Paulo, falando de aspectos muito distintos. Esse ano a gente vai ter uma premiação também. E os outros prêmios que a gente vai ter, além, né, de literatura, a gente tem o Mix Literário e o Prêmio Caio Fernando Abreu, para livros publicados e livros a serem publicados. Hoje o Mix Literário é a maior premiação LGBT de literatura do Brasil, já na sua 8ª edição. Então a gente tem uma premiação, e esse ano vai ter premiação também para artes visuais. A gente vai ter uma exposição abrindo no dia 13 no MIS, uma exposição que veio da França, teve no Rio e está chegando aqui agora, o Queer No Existe, exposição linda sobre a população trans da Ilha Reunião. Vem a galera toda, vai ter toda uma galera aqui da Ilha Reunião, trans aqui, super bacana para conhecer, que também está aqui aberta para a gente conversar, conhecer, entrevistar. Quem foi ano passado na Galeria Vermelho viu o que aconteceu lá, né? Bruce Labros tocando, banda punk, não sei o que, inteligência artificial. Esse ano a gente vai ter um outro no dia 17, com um clash de 2 grupos de pesquisa de artes visuais, o Realidades, da ECA, USP, o Realidades, que são só artistas que trabalham novas tecnologias, e o Depois do Fim da Arte, que é bem analógico, e vai ter a volta, inclusive, do Disque Putas, que é uma banda, né, dos anos 90, adora no Bahia, aquela galera, estão voltando. O release é a coisa mais maravilhosa, depois de 30 anos criogênicos, estão voltando, mas vai ter um show no dia 17, e a gente tem uma exposição super bacana que o pessoal da Vórtice, Museu da Diversidade Sexual, montaram, que vai abrir no dia 15, que vai ter coelho de prata também, para o mais votado, escolhido pelo júri, que vai acontecer lá no Museu da Diversidade Sexual. Foi uma prova muito bacana, assim, de convocatória, que a gente abriu inscrições e fechou, 180 artistas se inscreveram, foram 60 selecionados para essa exposição que abre no dia 15. E a gente vai ter a parte de realidade virtual, são 5 experiências de realidade virtual, até o dia 17, depois 18 e 19 a parte de games. Então a gente tem o Mix Games, que vem dia 18 e dia 19. Realidade virtual é uma coisa que a gente apostou muito nos últimos anos, mas a gente tem que entender que é uma tecnologia que não avançou tanto, não se popularizou tanto, então a gente continua com realidade virtual, mas eu diria que o destaque do XR esse ano é Domo, né, a nova tendência realmente de festivais de filmes em Domo, de experiências imersivas. A vantagem sobre o VR é que são experiências para 25, 30 pessoas de cada vez. Então a gente vai montar um Domo que foi fabricado na Ucrânia e que vai estrear aqui no Mix Brasil, depois ele vai para o Mar, no Rio, depois ele vai para
Benin, na África, e para a França, com uma experiência, por conta do mês da consciência negra, uma experiência sobre deidades africanas. A gente vai montar no Tendal da Lapa, com sessões a cada meia hora, a partir do dia 14. Então, é uma nova tecnologia que já tem um tempinho que a gente estava querendo trazer, mas esse ano a gente conseguiu trazer esse domo, então vai montar esse domo. As diretoras vão estar aqui, a Josefina e a Leila, uma produção França, Benin, Brasil. Então, a gente tem essa nova tecnologia aí disponível na programação do festival esse ano. E só para terminar, Prêmio Ícone Mix, né, que a gente já teve Gus Van Sant, Bruce Labrus, Marina Lima, em Mato Grosso, tá, uma galera que tem a ver com a história do festival. Esse ano, aproveitando o mais, ali é a primeira pessoa homenageada que não é LGBT, que é mais, que é a Marisa Hort, mas que tem uma história de relação com o Mix Brasil muito profunda, né? Ela vai fazer 26 anos, ela apresenta o show do Gongo, que esse ano vai acontecer lá no Teatro Sérgio Cardoso, no dia 18. E eu acho que é isso, né? Basicamente. Pessoal, super obrigado. Boa sessão. Obrigado.